Nós vamos agora para o nosso destaque internacional neste programa. Seguindo uma medida de estados republicanos, o Texas proibiu que meninas trans disputem esportes femininos. O Eliseu Caetano tem todas as informações para a gente. Tudo bem, Eliseu? Chega mais aqui no Morning Show. Salve, Paulo Matias, salve, turma do Morning Show. Muito bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia também para toda a audiência da Jovem Pan. A gente segue ao vivo daqui de Miami, na Flórida, agora são 10 horas da manhã, 6 minutos. Temperatura aqui neste momento 25 graus Celsius, mas lá no Texas tá quente, viu? Igual tava ainda há pouco na sala do nosso Morning Show. A discussão por lá promete render por muitos e muitos dias. Tudo porque o governador do estado, Greg Abbott, seguiu outros 7 governadores republicanos daqui dos Estados Unidos e decidiu que a partir do próximo dia 18 de janeiro, o Texas também vai implementar esse projeto de lei proibindo meninas transgêneros de participarem de esportes femininos nas escolas públicas e também das competições públicas do estado. De acordo com o grupo, eles visam tirar aí uma vantagem técnica, uma vantagem física, melhor dizendo, que os transgêneros teriam sobre as pessoas, entre aspas, vou utilizar esse termo, não sei se está certo ou não, me perdoem se não estiver, normais, né? O que nasceram homem, o que nasceram mulher. Então, eles vão fazer isso a partir do próximo dia 18 de janeiro e a discussão também segue quente por aqui, viu, Paulo Matias? Tudo porque eles dizem que os meninos transgêneros não podem competir com as meninas, por exemplo, que são fisicamente, biologicamente diferentes. A mesma coisa com relação às meninas que se tornam meninos e não poderiam competir com meninos que são fisicamente e biologicamente mais fortes, viu? Já os defensores das igualdades dos direitos aqui nos Estados Unidos, eles condenam essas restrições e chamam o grupo de grupo do ódio aqui nos Estados Unidos, viu? Dizendo que essas medidas são discriminatórias, baseadas em ódio, cujo verdadeiro propósito é energizar os conservadores, sociais radicais. Aliás, essa situação já chegou na Corte Federal, na Justiça aqui dos Estados Unidos. Tudo porque Idaho foi o primeiro estado norte-americano a assinar uma lei como essa, né? E essa lei foi bloqueada e segue em discussão na Corte Federal, que é quem vai decidir. Ou seja, tanto aí quanto aqui, essa discussão de quem é menino, quem é menina, quem é gay, quem não é, promete render e muito, viu? Muito bem, Eliseu Caetano participando com a gente diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, aqui do nosso... Só um minutinho, Adriles, eu estou conversando aqui com o nosso Eliseu agora. Um abraço, Eliseu, obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Sexta-feira, será que você vai estar por aqui, Eliseu? Porque eu queria estar em Miami. Eu estarei firme e forte aqui e depois, óbvio, que eu vou pra praia porque não sou bobo nem nada. Zoe, vem-te embora passar o fim de semana pra cá. E Adriles, manda um beijo pro meu primo Ítalo, que ele é seu fã. Se você não mandar, ele vai me matar. Um beijo profundo, langue de férico para o seu primo não é meu fã não, Eliseu? Não. Tem preconceito contra o esquerdista, legítimo preconceito. Eu não sei te responder essa pergunta, viu? Valeu, Eliseu, obrigado. O legal, Paulo, é que quando a pessoa fala assim... Eu não acho polêmico, não. Sou fã do Adriles ou sou fã do João, a gente já sabe a preferência política da pessoa, não precisa nem perguntar. Não precisa. Já sabe o caráter da pessoa. Já sabe. Já sabe Qual tudo. o tipo de conversa que você vai ter com essa pessoa. Maravilha, é um filtro natural social. Exato. Escuta, tem polêmica ou não tem polêmica nessa história? Zero. Tem polêmica, lógico que tem polêmica. Eu quero saber da polêmica. Olha, para os defensores da ciência é bem fácil a resposta, viu? Então, essas pessoas você que defende enchem... a ciência? Eu defendo. Porra, maravilhoso. Agora você gosta da ciência? Agora ela gosta da ciência. Agora, Efeito de hipóteses testadas. Esses defensores ferrenhos, né, da ciência negam a biologia. Homem é homem, mulher é mulher. Você pode fazer cirurgia, você pode tomar hormônio, você pode fazer o que você quiser. Se nascer homem, você vai continuar sendo homem, mesmo vestindo roupa de mulher. É uma coisa muito desigual você querer colocar num time, junto com mulheres, um homem. É fisicamente diferente. O homem é mais forte, mais resistente. Óbvio que vai ganhar de uma menina. Então, eu vejo isso como um retrocesso total. E aí é o quê? A igualdade de gênero. A bendita igualdade de gênero que destrói todo o trabalho das mulheres para ocupar seus espaços. A gente está vendo aí homens ocupando o lugar das mulheres, cada vez mais. Qual é a polêmica, Joel?
Olha, Paulo, acho que o primeiro ponto aqui a ser dito é o seguinte: é preciso acolher as escolhas e as identidades das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Ok. As pessoas transexuais, no nosso mundo transgênero, no nosso país, por exemplo, estão sujeitas à morte violenta nas ruas. Muitas vezes o único caminho de carreira aberto para elas é a prostituição. Então estão num nível de marginalização assim muito brutal e a gente precisa de muitas iniciativas nessa direção para acolher e para dar uma vida digna para todos. Perfeito. Independente da sua identidade, de ser cis, de ser trans, seja quem for. Agora, a discussão sobre o esporte, ela envolve também outros elementos. Há uma discussão. Será que a pessoa que cresceu biologicamente masculina, depois passou pela transição, inclusive hormonal, será que ela mantém vantagens sistemáticas sobre pessoas que são biologicamente femininas desde o início da vida? Essa é uma boa pergunta. Eu já vi, porque uma coisa... É o ponto central da É o ponto central. Uma coisa que acontece é o seguinte: a mulher trans, ou seja, que era biologicamente homem, mas hoje em dia se apresenta e é mulher, essa pessoa, ela passa por um processo que ela recebe doses de hormônio feminino e ela tem reduzido a sua testosterona, o hormônio masculino. Isso impacta, sim, o rendimento dela. Então, o rendimento dela já não é igual ao de um homem que não toma esses hormônios e que, portanto, tem mais testosterona. Agora, a pergunta é, será que ela ainda assim, apesar disso, será que ela ainda tem vantagens que a botam acima de outras mulheres? Por exemplo, da estrutura óssea que ela desenvolveu como homem. Existe uma lembrança... realmente No corpo, dos músculos, da pessoa, da força né? dos músculos, Não, da mas dura estrutura um ano óssea. só, essa redução da testosterona. São todas perguntas. E outro ponto crucial: será que se ela tiver iniciado a transição dela hormonal antes da puberdade, portanto não tiver passado pela puberdade masculina? Hein? Não, essa é outra discussão séria também, concordo. Mas será que se ela passou... promovendo aí. Não estou promovendo nada. Será que se ela passou por essa transição antes da puberdade, será que ela mantém ou não essas vantagens? São questões que a ciência, Zoe, ainda não definiu, não. Estão sendo estudadas. Olha, mas eu concordo uma coisa. Olha o tamanho de um homem, a estrutura. Mas e se ele está no tratamento hormonal desde sempre? A questão é a seguinte: se ficar comprovado que mulheres trans são sistematicamente melhores, mais fortes, mais rápidas, com mais capacidade de explosão do que as mulheres cis, eu acho que é válido, sim, a discussão de dizer elas não podem estar juntas. Só voltar aqui agora para o nosso rádio. Nós estamos de volta também no rádio, afinal de contas a Jovem Pan é multiplataformas, é rádio, YouTube, televisão, tudo junto, misturado, mas o importante é que você tá aí com a gente. Chega mais a galera que tá aí no rádio. Drilinho, eu quero saber no que você concorda com o Joel e principalmente, porque nós estamos aqui no Morning Show, no que você discorda. Posso fazer uma pergunta para a Adriles também? Por favor, Vini. Se a mulher trans tiver essa desvantagem para continuar jogando no esporte masculino, mas uma desvantagem para jogar no masculino. Mulher trans, o homem que isso. E a vantagem para jogar no feminino. Como que a gente vai inserir essas pessoas no esporte? Você tá falando da mulher do homem que virou mulher. Não, do homem que virou mulher. Não, é do homem que virou mulher. Que vai pro time masculino. Adriles, vamos lá. Mulher trans, Adriles, é a pessoa que é biologicamente na origem masculina, mas fez a transição para mulher. O que tem? Pois é, mas essa pergunta é fundamental. Porque o Joel colocou essa questão. A gente praticamente não vê quase nenhuma, como é que chama? Mulher trans no meio de competições. Não, homem trans. A gente não vê praticamente nenhum homem trans nas competições entre mulheres, porque eles, obviamente, entre homens, levam desvantagem gigantesca. Confunde Agora, tudo. todas as perguntas que o Joel colocou aqui, sinto muito, Joel, já tem respostas pela ciência. E assim, não precisa ser cientista para perceber que a construção de testosterona, que tem 10 vezes mais do que as mulheres, a construção do corpo na infância, na adolescência, leva a pessoa a ter um físico mais vantajoso, ossatura maior, pulmões maiores, mãos maiores, altura maior, musculatura maior, por mais hormônio que você tome em algum momento da vida. Agora, você colocar aqui, talvez se desde a tenra infância a pessoa recebesse hormônio, primeiro que isso é proibido. É proibido e assim, tem cada vez diminuído a idade, que eu acho temerário também, de 14 passou acho que para 12 anos, mas mesmo assim, na formação da puberdade, a testosterona é poderosíssima. E os corpos dos homens são mais velozes, mais fortes, mais viris e muito mais poderosos que as das mulheres. Isso é fato. Essa questão não tem solução. Não dá para colocar, por mais que eu entenda o fenômeno da transexualidade, da disforia de gênero, que afeta 0,0001% e que às vezes, hoje em dia, pela promoção identitária, é colocada disfuncionalmente, promovendo pessoas, inclusive a transexualidade, o que é outra questão.
Mas assim, não tem solução. Mulheres transexuais, infelizmente, não podem participar, homens transexuais não podem participar em competições com outras mulheres. E aí eu volto à questão que a gente estava colocando anteriormente, que é o problema do identitarismo que sufoca qualquer tipo de discussão, de uma obviedade dessa que não pode ser colocada. Recentemente, Paulo, só para completar meu raciocínio, uma moça que se coloca trans, um rapaz, colocou uma saia, entrou no banheiro e estuprou meninas. Estuprou meninas, isso sim. E aí, o que aconteceu? Até que fosse averiguado que ela tinha estuprado, houve uma campanha contra o preconceito, porque ela era trans, ela poderia frequentar o banheiro antes de ser averiguado de forma muito cabal que ela era uma estupradora. Então, o meu ponto é o seguinte, o identitarismo é um problema grave. Vou pontuar duas coisas aqui. Questões problemáticas e questões óbvias como essa. Uma transexual mulher, primeiro que não é um ou outro criminoso, oportunista que vai poder solucionar uma questão mais complexa dessa. Agora, tem duas questões que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, isso é um fato e acredito que é de todas as sociedades. Há uma porcentagem de pessoas nascidas meninos que desde a tenra infância se veem como meninas, se veem como totalmente femininos, afeminados. É uma personagem e são uma porcentagem pequena, mas exato, mas tem aumentado. Por que será? Mas existente, real. E essas pessoas, e nada que você fizer vai mudar a identidade dela, sabe? Essa pessoa, se ela desde a infância se vê como mulher, por que você tem que negar a ela a sua identidade, como a Zoe fez? E o segundo ponto, que esse é mais complexo ainda. Há uma minoria de pessoas, a outra minoria de pessoas que nasce intersexuais. Ou seja, tanto com 2 aparelhos reprodutores, com os cromossomos XX das mulheres, mas também com o Y masculino. Como é que você coloca essas pessoas? Tudo isso está dentro dessa discussão. Não é uma discussão que você resolve nem com o excesso do identitarismo. Quer dizer, se eu amanhã dizer que eu sou mulher e ponto final, vou para o esporte feminino. Não é assim. Agora também não é homem, mulher é mulher e o resto é desviante. Agora, vamos fingir que não existe. Eu vou passar para as Zoe, só que tem, eu acho, um ponto interessante nessa história, né? Porque a gente está discutindo aqui estrutura corporal também. Essa discussão não tem, essa existe, discussão de estrutura corporal, ela é complicada. Porque eu por exemplo, já vi mulher com uma estrutura corporal gigantesca. E que é mulher cis, gigantesca. Né? Mulher cis, sim, já vi. Então, assim, eu acho que é um negócio complicado a gente bater o martelo, se vai ou não. Mas o ponto central... O esporte tem que ter padrões específicos. Só um minutinho. O ponto central da história é se vai haver desigualdade na competição. É lógico que vai. Isso eu acho que, acho que a gente tem que ser favorável à inclusão, mas, se a gente colocar uma quantidade de trans justamente num time... Imagina se todos os recordes forem de mulheres trans. Agora, a discussão é também, deve-se criar, então, competições específicas para... as pessoas trans, ou elas devem jogar nos esportes do gênero de origem delas? Provavelmente não, porque ela já tem menos testosterona. Ela provavelmente já não pode. Gente, você não coloca um lutador de sumô para ser um nadador. Eu acho muito desonesto. Depende, hein? Depende. Intelectualmente desonesto. Depende, não generaliza. Não, essa questão, generalizar essa questão, na minha avaliação, é burrice. Não, mas não é generalizar. Não dá pra generalizar. O esporte, Paulo, você tem que ter condições mais ou menos equitativas. Um homem que se coloca como mulher vai ter uma desvantagem gigantesca. E isso já se vê em resultados. Onde tem atleta trans, geralmente ela ganha. Ela tem vantagens. É um corpo de menor estrutura do que o corpo isso masculino. Isso é um padrão geral, padrão, né, que não. Padrão e geral. O que eu acabei de dizer para você, não dá para generalizar. Esse é o ponto. Existem esportes, por exemplo, que são mulheres gigantes, enormes, que você olha e fala, meu Deus do céu, olha o tamanho. Sim, mas dessa Paulo, mulher. a questão é muito normal. simples. Resolver essa questão é muito simples. Mas peso pesado no boxe, você tem que ter alturas, peso, lembra da judoca de Nancy? Vocês lembram da Nancy? O esporte equaciona isso. A Zoe havia pedido antes. Eu acho muito desonesto misturar esse negócio de preconceito, de exclusão com o biológico. O que tem que ser discutido nesses casos é a questão biológica e deixar de lado essa questão de preconceito, querem excluir essa parte da sociedade. Não, é biológico, gente. Eu estou aqui com uma matéria aberta da Gazeta do Povo de 2020. O seguinte, peguei esse trecho aqui. Atletas americanas do ensino médio estão processando a Conferência de Atletismo Interescolar de Connecticut depois de perder a chance de conseguir bolsa nas melhores universidades, simplesmente porque era impossível vencer 2 transexuais inscritas no campeonato escolar. As 2 conquistaram o primeiro e o segundo lugares das provas disputadas e receberam bolsas para integrar equipes universitárias, uma delas em Harvard.
É muito revoltante ver isso. Estão tirando, as feministas que defendem tanto o espaço da mulher e que a mulher tem que conquistar, estão tirando esse direito dessas mulheres e deixando os homens tomarem esses espaços. Você sabe quem mais bate nessas mulheres são justamente as feministas radicais. É número, Joel. Quem mais bate nisso são as feministas radicais. É número, Joel.